Bom, a ideia é a gente iniciar o nosso segundo painel do dia e para isso, a gente fazer esse painel aqui com tanta inspiração, que já foi pela manhã e já veio pela tarde, é ter um grupo bacana para isso. A gente, acho que a Carol ainda está de principal aí, tá? Está tudo certo? Para mim ela fica de principal. A gente refletindo, né, sobre essas questões que a gente conversou com o pessoal pela manhã e compreendendo essas experiências, essas novas e de alguma forma antigas, né? De alguma forma a gente já vive esses pontos todos e tem todo esse legado, né? Que não só a natureza que a gente entende como coisa, né? Mas esse legado humano que de alguma forma tem um grau de integração muito alto que de alguma maneira a gente talvez tenha perdido um pouquinho. E entendendo esses pontos, assim, eu queria partir muito desse lugar para conversar nesse novo painel que é sobre negócio de impacto, de que a gente olhe um pouco com o grupo que eu vou ter aqui, que é um grupo super bacana, que a gente olhe um pouco para esse ponto, aonde a gente quer chegar, né? Que direção é essa que a gente está querendo ir, né? Porque quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, é muito difícil a gente ter uma perspectiva clara, né? É muito difícil a gente ter uma perspectiva em comum, né? E entendendo a humanidade, né? Com toda essa profundidade, todas essas possibilidades que a gente tem de desenvolvimento, né? E aí olhando ela junto com o planeta e outros seres que compõem a Terra, eu acho que propiciar a vida, como, né, o Andrew Strauss, como a Carol tem composto, como o pessoal pela manhã falou, a Ana trouxe isso também. Eu acho que talvez seja um bom ponto de alinhamento, né? Ou seja, uma perspectiva, um caminho comum que a gente olha, né? E pensar em novos imaginários, assim, colocando essa perspectiva da imagem, né, daquilo que a gente quer plantar também, daquilo que está dentro dessa semente nova, que de alguma forma é ancestral também. A gente tem uma visão ampla, né, e sistêmica para isso. E eu acho que dentro dessa perspectiva, abordar, né, esses contextos e trazer essas questões é um pouco do que esse painel se propõe a fazer. E aí eu vou convidar o Marcos Iório, a Bárbara Pacheco, a Melissa Bivar, a Raquel Velar e a Carol Freitas para compor esse painel com a gente. Então, para iniciar, eu vou pedir para que vocês se apresentem, tragam essa intenção. Eu acho que essa intenção tão inspirada agora que o Andrés ajudou a gente a chegar. E fale um pouco da importância, né, desses novos imaginários, desse sentido, dessa perspectiva, para pensar esses novos negócios, para pensar negócios de impacto que olhem para essas necessidades do planeta e da humanidade, né? Então, dentro da abordagem de vocês, eu vou pedir para que vocês tragam, né, dentro daquilo que vocês acham importante como questão, esses pontos. Eu vou começar com o Marcos Iório, porque ele vai precisar estar saindo umas finalzinho aí do nosso painel, um pouquinho antes, e aí eu vou pedir para ele já vir aqui para começar com a gente. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Dani? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. O cara que me apresentou a ideia do fogo, esse cara é É, importante na minha vida. cara, eu lembro muito da nossa conversa ali no legado. Precisamos continuá-la, né? Pois é, estamos continuando. De alguma Isso forma, a aí. gente está sempre unido. Claro, claro, Querido, claro. muito obrigado por você estar aqui. E eu vou te pedir esse ponto aí, dentro da sua visão, como é que você chega, né, se apresenta e traz essas questões para a gente. Tá bom. Primeiro, que prazer estar nesse painel tão seleto, né? De pensadores, um mediador, né? Que eu estimo tanto, né? Você mesmo, Dani. E aqui com a Carol, né? Que foi a primeira aí que a gente começou a conversar de biomimética e esse espaço. Bom, eu rapidamente, né?
queria só dizer como é que eu contextualizo. Estou num lugar tão incrível agora, estou em Salvador, no Fórum Nordeste de Economia Circular. Está rolando um Occupy Salvador, cooperativas, movimentos coletivos, né? Estou respirando desse axé aqui. E eu estou também participando aqui como o CCD Circula, que é uma iniciativa, um dos projetos aqui que eu achei que tinha minha cara, que é juntar a academia, né? USP, Unicamp, o Federal de Minas Gerais, o IPT, o CETEA, o ITAL, enfim, FGV, com empresas, Ambev, Boticário, Sunoco, Braskem, Natura, né? Então são 7 empresas que têm nos próximos 5 anos o intuito de produzir conhecimento acadêmico para ser implementado nos negócios, né? Que eles virem mainstream, que cada um resolve uma parte. Tem plataforma que fala de catadores, tem plataforma que fala de engajamento de pessoas para um consumo mais consciente, mas também tem tecnologia, nanocelulose, tem reuso, né, reciclagem, e também tem a economia circular da parte dos alimentos. Você vê que são todas áreas importantes que a gente precisa resolver como sociedade. Eu, particularmente, tenho 2 grandes objetivos ali de combate. O primeiro é o greenwashing, né? Eu fiquei 20 anos em marketing e eu acho que o greenwashing é culpado de muita coisa. A gente não fazer essa agenda mais rápido. E a segunda é o folclore ambiental, né? Nós, em plena era digital das redes sociais, onde todo mundo acha que sabe tudo, que leu a manchete de algum lugar, é muito fácil, né? Depois de 30 anos, a gente dizer que está fazendo educação ambiental nas escolas. Na verdade, a gente vem com essa vontade de sensibilizar, conscientizar, né? E a gente gerou uma geração inteira de eco-ansiosos, né? Que muitas vezes não tem ali o conhecimento mais aprofundado de quais são os ovos que a gente está pisando. E fica muito fácil nesse ambiente um político propor uma nova canetada que vai resolver tudo, né? E isso bagunça o ecossistema, isso gera confusão de para onde devemos ir, o que estamos proibindo. Então, nesse contexto todo, aqui no Fórum Nordeste, e dando essa primeira história, a gente tem que aceitar o momento que a gente está vivendo, que é um momento de transição. A gente tem que se enxergar como agente de transformação, né? Não agente de solução final, porque a caminhada da humanidade espero que seja longa, o suficiente para que nós apenas sejamos uma gotinha nesse oceano, mas que a gente faça parte desse oceano. E eu trago aqui essa força que é o mercado, né? A modelagem de negócio, os negócios com propósito, e não só com propósito, né? Mas a gente vinha conversando agora numa viagem de Camaçari até aqui, que a Rosana, minha querida Rosana Rezende, me fez uma pergunta esses dias de quais são os negócios de impacto relevante que você conhece no Brasil. Ela deu alguns exemplos, como a Interface, que trabalha com carpetes, né? A Patagônia, que trabalha com área têxtil, grandes exemplos do norte global, que já conseguiram incorporar no seu modelo de negócio propostas de novas economias, né? Quais são os exemplos do Brasil? E eu, para falar a verdade, eu tenho um monte de exemplos, mas exemplos que ainda não ganharam escala, né? Exemplos de negócios que parece que eles estão sendo muitas vezes incubados, estão quase virando um negócio a você realmente olhar e falar assim, como é que eles fizeram, por onde eles andaram, e realmente estão dando grandes ponteiros nessa questão da circularidade, na questão do impacto social. Mas eu acho que nós ainda estamos nesse momento de incubação desses negócios no Brasil.
E aí, num país tão complexo, mas tão lindo, tão diverso, tão cheio de axé, tão cheio de energias, tão cheio de tantas culturas, eu me transformei um pouco de... Eu falei assim, eu tenho que ir na cooperativa, entender a dor da cooperativa de triagem, mas tenho que entender também por que nas escolas nós estamos ensinando a separar materiais, o que falta de conhecimento, o que falta de infraestrutura, o que falta de logística, o que falta de tecnologia, e ir conectando essas pontes, né? Eu gosto muito da Kate, quando ela coloca ali nos princípios da economia Dunnett, essa visão que é ensinada nas escolas de negócio, do homem econômico racional, que foi um pensamento que foi comprado, né, e foi, né, no século XX, que é a figura de um homem, né, masculino, que na mão ele tem um cifrão, ou seja, tudo é orientado pelo preço, na sua cabeça tem uma porcentagem, ele sabe o preço de tudo e sempre consegue ver as vantagens no algoritmo desse modelo econômico que nos foi colocado. E um eu aqui no coração, ou seja, é uma leitura errada ali da origem das espécies do Darwin, onde o mais forte é o que prevalece. E essa figura parece que ela aceita, né? O homem econômico nacional. E a gente, né, nessa última conversa, que você e a Carol estavam falando agora há pouco, essa desconexão com a natureza, esquecermos, né, de sentir mesmo, que talvez nós sejamos os mamíferos mais sociáveis do planeta, e a gente só está aqui conversando pelo Zoom, conectando Brasília e Salvador nesse momento, graças à produção de tecnologia, porque coletivamente nós alcançamos, né? Não foi uma empresa, não foi um gênio sozinho, foi em conjunto que esses negócios aconteceram. Então, essa questão coletiva a grande, para mim, a grande retomada, né? E é ela que vai gerar negócios de impacto, criar um ecossistema que proponha trabalhar de uma outra maneira. Então, acho que esse é o... Obrigado, obrigado. Muito bom te ouvir. Sempre, quando a gente vive, né, os contextos e a gente se relaciona, né, eu acho que traz muito esse ponto que você colocou por último, né? Existe uma integração propícia da natureza humana, né? Essa é a nossa condição de relação, né? Não de desconexão, né? Acho que é um imaginário que já está dentro, né? Que a gente pode escutar mais. Eu queria chamar, então, para continuar se apresentando e trazer essas intenções tão bacanas como vocês estão trazendo, a Melissa Bivar, a Mel Bivar, para falar com a gente um pouquinho. Oi, Ei, Mel, gente, tudo bem? tudo bem, Daniel? Que honra poder estar aqui nesse grupo maravilhoso, que bom. Seguir aqui tecendo, a gente acabou de sair dessa jornada grande de economia Donut, né? Muitos de nós aqui juntos, cada um no canto do Brasil, nem se viram necessariamente, né? Mas a gente estava lá por trás dos bastidores colaborando, né? Colaborando piamente, foi lindo. Que bom poder estar aqui com vocês. Chego assim celebrando pegar o finalzinho da fala do Andrés, que foi lindo, né? E assim, boa parte, assim, eu diria que quase todo o meu trabalho se baseia muito naquilo que ele trouxe, né? Da gente olhar para as realidades à nossa volta e se preparar para realmente redefinir a nossa visão de mundo, né? Redesenhar a nossa forma de estar no mundo a partir da inspiração de que somos, né? E do reconhecimento de que somos natureza e entender como nós funcionamos. Então, assim, celebro demais poder ter chegado exatamente na fala dele. Eu queria checar contigo, Daniel, qual é a tua pergunta especificamente? Você trouxe uma pergunta no início. Sim. Com essas inspirações todas que a gente está tendo, né? É legal
trazer, assim, a partir desse ponto de vista de vocês, e a partir, obviamente, das relações que vocês têm com isso tudo, né? Que, que aspectos, né, de importância desses imaginários, dessas coisas todas, você tem como visão, né? Ou seja, como é que você conecta isso com o impacto, como é que você olha isso com as necessidades do planeta, ou seja, dentro da abordagem de vocês, como é que você relaciona essas integrações, né, entre as necessidades, esses imaginários e os negócios de impacto, obviamente, a partir do seu ponto de vista. Maravilha. Enfim, meu campo maior de atuação é design regenerativo e novas economias. O trabalho que eu mais tenho desenvolvido no campo das novas economias tem sido dentro de reconomia. Não sei se vocês conhecem o termo de reconomia, mas está baseado na ideia da relocalização econômica, né, do redesign e da regeneração territorial a partir dessa lógica de relocalização econômica, né? E, e o elemento assim estrutural essencial desse pensamento, na minha visão, né, está exatamente na nossa capacidade de questionar de forma lúcida as narrativas que têm moldado o pensamento limitado da nossa visão de mundo, sabe? Então, pensar os negócios, né, a partir da lógica e da narrativa na qual a gente foi criado, né, nessa lógica mecanicista de enxergar o mundo, acaba limitando a nossa capacidade de compreender os sistemas vivos, né? E como que a gente pode realmente criar estratégias que sejam condizentes com quem nós somos, né? Já que nós somos sistemas vivos, né? E entender a economia e negócios como sistemas vivos, né? Então, isso faz com que a gente mude a perspectiva de como a gente chega para desenhar as nossas estratégias, né? Então, por exemplo, quando a gente desenha estratégias focadas em ESG, em imposto sobre carbono, que são necessários e tal, mas a gente ainda está trabalhando com base em soluções que nascem de uma estrutura de crenças, né, baseado nessa visão de mundo na qual a gente foi criado, uma visão de mundo mecanicista, né? Então, se a gente quer atingir um novo patamar de mudança dentro das organizações, se a gente quer atingir uma nova forma de funcionar, né, em termos organizacionais, como empresários e empresárias, né, empreendedores e empreendedores, a gente precisa de designs que nasçam de uma outra visão de mundo, né? Uma que seja baseada em sistemas vivos. Então, por isso que eu celebrei tanto chegar na hora da fala do Andrés, né? Então, dentro desse olhar, né, tanto do design regenerativo quanto da relocalização econômica, até por isso que para mim fez tanto sentido estudar e investigar esses dois muito juntos, né? Porque eu venho só para vocês entenderem, eu venho de 16 anos de universo corporativo. Eu trabalhava na área de sustentabilidade, né, de grandes empresas de impacto, né, empresas de petróleo, gás, energia, e, e eu resolvi sair justamente num momento que eu falei, caramba, não dá mais. A sensação era aquela sensação eterna de enxugar gelo, sabe? De que você está constantemente tentando consertar ou lidar com algo que de base está desestruturado, sabe? Então, o meu intuito de sair da corporação e de buscar uma nova forma de empreender o meu serviço no mundo era assim, eu desejo pensar o redesign de empresas, sabe? Porque o design por si só dessas corporações, da forma como elas estão, tá equivocado, porque ele é desenhado para gerar impacto, para mitigar e compensar esses impactos que são incompensáveis, sabe? A experiência que eu tive, né, por 16 anos, é que não é real, a gente não compensa, tem coisas que são incompensáveis, sabe? Os impactos sociais que se geram de grandes empreendimentos, 2.000 desapropriações, é incompensável, sabe? Então, viver esse processo me fez questionar isso. Eu falei assim, bom, se eu quero realmente trabalhar em algo, né, que eu possa estar a serviço e trabalhar para impactar verdadeiramente esse lugar dos negócios, que eu sou apaixonada, eu acredito que realmente a gente tem condições, como ser humano, de criar
um novo design de negócio, uma nova forma de se fazer negócio, totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia, a gente precisa olhar de propósito para isso, sabe? Com intenção para isso, né? E aí foi por aí que eu fui estudando, né? Venho estudando há 12 anos design regenerativo e a reconomia nesse lugar, né? De entender que a partir da lógica, né, dos sistemas vivos, a gente consegue repensar a nossa forma de construir, de conceber o negócio e que esse negócio interaja, né, com o seu todo, com o seu território, de forma a apoiar esse território, a desenvolver suas próprias potências, né, e a impulsionar a vitalidade desse próprio território. Então, é uma outra lógica totalmente diferente, né, da lógica que a gente conhece convencional. Então, é nisso que eu tenho me dedicado e é nesse lugar que eu acredito que a gente tem condições de desenhar negócio a partir de uma nova perspectiva. Maravilhoso. Prazer te conhecer já. Muito, muito bom. Eu sempre reflito muito sobre isso, né? Quando a gente consegue tirar esses muros, né? E começar a realmente redesenhar a partir daquilo que é necessário, né? Olhar menos problema e olhar mais necessidades. E eu escutei muito isso na sua fala, foi maravilhoso. Obrigado, obrigadão mesmo. Eu queria chamar então a Bárbara Pacheco, uma amiga, companheira aí do Cerrado, para falar um pouco dessas perspectivas. Obrigado. Obrigada, Dani, todas e todos presentes. Agradeço aí a oportunidade e o espaço, né, o local de fala. Muito me senti aí representada na fala da Mel e do Marcos também, colhendo pontos de um e pontos do outro, né? Então, nesse ponto que Dani, meu amigo, traz, eu vou começar com um canto. Existe um canto Calunga, né, quilombola, que ele fala assim: pau pereiro é um pau de opinião, todo pau floresce e cai, só o pau pereiro não. E eu trago essa cantiga, né, quilombola, porque isso tem muito a ver com o que eu tenho pensado sobre negócio, né, sobre ser e estar no mundo, porque o pau pereiro, ele, diferente de outras árvores, né, ele consegue fornecer para a natureza um substrato de existência e não necessariamente ele morre depois, mas ele nutre tudo que acontece após ele, né? Então, por isso que o canto traz, né? É um pau de opinião. O pau pereiro, ele é um pau de opinião, porque todo pau floresce e cai, só o pau pereiro não. Ele consegue nutrir aos outros, nutrir a si e continuar de pé. E por isso que ele é chamado de um pau muito teimoso, né? Um pau que, ao mesmo tempo que ele é resiliente, ele é duro. Então, ele é usado como cabo de enxada, por exemplo, né? Então, trazendo essa crônica, eu acho que eu tenho eu sou CEO de um negócio de impacto e eu comecei a perceber que não basta estar nesse local, né? Replicar uma antiga lógica, né? Como o Mel trouxe muito na fala dela. Então, não nos cabe mais representar antigas estruturas de crenças. Então, eu tenho me questionado, como empreendedora, como seguir uma nova lógica. Mas também trago aqui uma dor, que é, se ninguém nos mostrou qual é essa lógica, como que a gente pode seguir um caminho que ele não está tão facilmente estruturado? E aí eu volto para aquilo que Carol sempre me traz, que é nós humanos não construímos essa lógica, mas o pau pereiro ele conhece muito bem essa lógica porque ele é baseado numa lógica da natureza. Então, buscar lógicas no nosso modelo humano realmente vai ser muito difícil. Vai ser replicar velhas estruturas. Mas olhar para outras perspectivas não humanas pode estar aí uma solução que nos traga um acalanto, né? Como empreendedores e empreendedoras. Então, isso para mim tem me batido muito forte do que é ser um negócio de impacto. É olhar sobre uma nova ótica, uma nova perspectiva, sabendo que temos sim que ser um pau de opinião. Então, eu resgato aí da fala do Marcos, né, sobre a questão da escala, né?
E aqui eu já jogo um ponto. Será que escala não é uma velha estrutura de crença que nos mostraram que tem que ser replicável e escalável? Mas qual que é a lógica que nos embasa como negócios de impacto, né? Será que é ser grande como um elefante ou ser muitos pequenininhos como um enxame de abelhas, né? Então eu trago essas provocações, só que é o que tem me atravessado, assim, né? De alguém que convive com comunidades periféricas rurais, sou bióloga de formação, então esse olhar para a natureza me atravessa desde sempre, e uma pessoa apaixonada pelo ser humano, então que de alguma forma não desiste das relações, né? Então eu trago todo esse conjunto aí de bagunça, mas no fundo o que eu tenho feito é tentado me portar como um pau pereiro, que é um pau de opinião, sim, opinião forte, porque eu não aceito mais velhas estruturas. Por isso que eu acho super legal estar aqui no evento chamado Novas Economias, né? Mas um pau também, que ao mesmo tempo que é duro, ele é resiliente, né? E que floresce na seca e não necessariamente traz a morte como o fim, né? Mas como sempre um recomeço para outras existências. Então, trago tudo isso aí na minha fala e vamos ouvir os demais colegas para a gente tecer, vou usar a palavra que Mel usou, tecer todo esse diálogo. Obrigada, gente. Obrigado, Babi. Era para emocionar, sim, tanto não, tá? Essas coisas não estão combinadas entre a gente. Obrigado, querido. Muito. É sempre bom te ouvir e sempre bom sentir, né? É, esse lugar das duas conexões, né? Do pensamento e da relação, do sentimento como um atributo de conexão para as tomadas de decisão, né? E quando você traz um campo e quando você traz a resiliência, a dureza necessária para o que a gente tem que fazer, você toca os dois lugares, né? Que os Unicuin vão chamar de Shenan, que é justamente a conexão da mente e do coração. Eles usam uma só palavra. Eu acho que você representa muito isso. Obrigado demais pela tua fala sempre. Raquel, queria te escutar agora um pouquinho também para a gente perceber mais uma trama dessas. Eu acho que um monte de pau pereira aqui, pelo que eu estou entendendo. Bem-vinda, querida. Obrigada, Daniel. Prazer estar aqui. Meu nome é Raquel, eu sou advogada. Eu coordeno o Grupo Jurídico B do Sistema B Brasil e olho para essas questões e me vejo representada nas dores manifestadas aqui e também fiquei encantada quando eu entrei ao longo da fala anterior do Andrés. E o grupo, eu chego aqui nesse papel de advogada, e já que senti que tem uma camada pessoal que pode ser compartilhada aqui, me sinto num local seguro para falar, que muito frustrada com a profissão, assim, muito decepcionada, talvez, com o fato de que no nosso país os estudantes de direito entram na faculdade querendo mudar o mundo. Me incluo nessa. Recebem as ferramentas, aprendem o funcionamento da nossa instituição como sociedade, como país, como democracia, os pilares sob os quais essa organização acontece. Passam-se 5 anos de formação, que não é pouco tempo, e o que sai no final é um burocrata. É extraído das pessoas, é extraído, assim, tudo que você puder, e de repente o que importa são os honorários, e você tem um modelo em que você recebe clientes, assim, com essa visão que vocês manifestaram, negócios de impacto, empreendimentos completamente novos, repensar a economia donut e tantas outras. E muitas vezes o advogado faz o desserviço de pegar aquilo e fazer caber no modelinho que ele conhece. E eu acho que é um conservadorismo, uma aversão a risco, mas à medida em que isso é sistemático, isso é um problema. E isso não só é um problema na profissão como um todo, que eu estou aqui revelando minhas dores,
Mas é um problema estrutural, porque ele é só um pedacinho, e se você começa a olhar e entender o arcabouço jurídico brasileiro, ele funciona sob a ótica da mitigação do dano, ponto final. Então, nós não temos os instrumentos hoje para você aplicar a economia sob uma outra ótica. E se ninguém com a formação jurídica se dedicar a escrever cláusulas que nunca foram escritas, a criar formatos que nunca foram criados, a aplicar os princípios constitucionais de preservação do meio ambiente, que é um princípio constitucional da atividade econômica, da promoção da desigualdade regional. Se a gente não começar a escrever isso, nós também não teremos a doutrina, a jurisprudência, a gente não vai desafiar esse status quo. Então, dentro do grupo jurídico, que foi formado em 2014 pelo movimento das empresas B aqui no Brasil e no resto do mundo, no Brasil hoje nós somos 11 advogados voluntários dedicados a essa temática. A gente faz isso para o movimento B e a gente faz isso sentado na Estratégia Nacional de Economia de Impacto do nosso país, que foi criada lá em 2017, recriada em 2019, recriada agora em 2023, e que tem um eixo. Nós temos uma Estratégia Nacional de Economia de Impacto e um eixo é macroambiente normativo favorável. Por quê? Porque é muito importante que haja um instrumento base que dê segurança para que isso floresça e a gente não fique num nicho muito apartado e cada vez mais, eu diria, oprimido até, por formação jurídica incompleta, por todos os problemas estruturais que a gente tem. Então, dentro da estratégia nacional, a gente discute muito isso. E, simplificando um pouco, isso se traduz em, no campo da política pública, remoção de obstáculo, e remoção de obstáculo vai desde o letramento, de explicar e entender que existe o terceiro setor se aproximando da iniciativa privada, existe a iniciativa privada se aproximando do terceiro setor, o que a lei não identifica essa interseção, ela só enxerga dois trilhos separados. Então, remoção de obstáculo e preenchimento de lacunas. E aí existem, essas são iniciativas que a gente discute aqui no Brasil, mas elas existem no mundo inteiro. Existem novas formas que estão sendo discutidas de constituição de uma empresa, de estruturalmente você mudar as forças de poder dentro de uma empresa, para que o resultado final seja outro, para que você tenha melhor tomada de decisão, mais envolvimento do stakeholder, e a priorização do que não é única e exclusivamente o lucro no bolso do acionista. Isso tem que estar escrito, para que a administração possa empregar recurso dessa empresa e realizar esse objeto social, que é impacto social e ambiental positivo, ou despoluir, ou regenerar, né? Então, isso a gente faz também. E no âmbito disso na política pública, remover obstáculo e preencher lacuna. E no âmbito da iniciativa privada, a gente olha para a atividade econômica sob esses dois aspectos. Estrutura de poder. Quem que tem que ter o poder? Alguém comentou aqui sobre a Patagônia, no começo, né, como um bom exemplo. O que a Patagônia fez ano passado? Ela entregou o controle acionário para um trust, cujo objeto social é única e exclusivamente aplicar recursos em regeneração da natureza. E aí, eu não sei se vocês viram as manifestações do fundador, ele falou, eu entreguei a minha empresa para a natureza. Maravilhoso. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Então, esse instrumento precisa ser escrito, precisa estar ali, e a gente tem que poder elaborar em cima disso. Isso é estrutura. E outros são condutas. E aí, alguém também comentou de ESG, greenwashing, etc. Muito isso acontece nessa camada das condutas. Eu falo que faço uma coisa, faço outra, ou a obrigação é única e exclusivamente de conduta, não mexo na estrutura, então qualquer coisa um pouco mais complexa volta para o status quo. Então, eu chego aqui, é o meu assunto favorito, não escondo de ninguém. Consegui inserir isso na minha prática da advocacia e vejo que o advogado que tem, pelo Estatuto da Advocacia, o chamado munus público, que é o dever público com a justiça, porque ele recebe esses instrumentos, ele precisa encontrar formas muito melhores
do que as que nós temos hoje, e a gente precisa começar a escrever cláusulas, documentos e formatos em que colocam a ética do amor, a regeneração, a colaboração, a confiança como norma entre as partes, independente do sistema doente no qual a gente vive. Tenho que me controlar aqui para várias coisas, porque é impressionante, assim, a construção, né, que vocês vêm fazendo, e quando a Raquel traz isso nesse lugar, né, de que existe um posto, né, assim, e esse posto é muito bem estruturado, e para dispor disso a gente vai precisar de muita coragem, mas essa coragem tem caminhos, né, de lógicas, de princípios, de ativação, de uma série de questões que são tão importantes assim, né, um caminho, eu entendo e tenho escutado, né, dentro desse âmbito, quando a gente entra nessas questões, nesse âmbito do direito, dessas questões, vim com esse ponto, Raquel, que você traz, eu acho que não sobrepõe as coisas, mas reconstitui, regenera. Senti muita regeneração dentro do que você traz como uma proposta objetiva, clara, né, de princípios, de visão, o que, ao contrário lá do que você trouxe no começo, me dá muita esperança de escutar quando você traz essas coisas assim. Muito obrigado, viu? Obrigado demais pelo seu posicionamento, pela sua coragem, pela sua fala. Bom, eu vou chamar então a Carol Freitas, para falar um pouco da perspectiva dela. Uau. Olá, eu sou Carol. Eu amei ouvir vocês. Inclusive, Mel, é muito prazer também. A Raquel foi incrível. É muito bom te rever, Iori e Bá. Muito feliz de estar aqui nesse painel hoje. Então, eu acho que eu sou uma desaprendedora, né? Eu acho que essa é a palavra. Eu falava que eu era uma empreendedora, mas eu acho que eu sou uma desaprendedora. Assim, cada dia eu desaprendo uma coisa que abre espaço, né, para esse novo surgir. Desaprendi startup, estou desaprendendo design, estou desaprendendo negócios também, construindo novos. E esse movimento de desaprender, né, ele tem sido feito com muita gentileza e compassividade, porque não é fácil a gente desaprender um modelo, né? Não é fácil a gente desaprender uma coisa que está muito estabelecida. Não é fácil ser pau-pereira, né, Bar? Ele tem que ser teimosa, tem que ser muito teimosa. E eu acredito que quanto mais a gente desaprende sobre esses sistemas, né, que eu acolho e agradeço por ter recebido, porque me deu a oportunidade de estar aqui, eu acho que a gente abre espaço, né, para o novo. Então, nessa toada de desaprendizagem, a gente fundou o Nous, né, que é um escritório que ele emergiu. Então, ele surgiu sem plano de negócio, por um tempo a gente não sabia nem exatamente o que a gente queria fazer, a gente só sabia que tinha que ter natureza, arte, e tinha que conduzir as pessoas para um novo lugar, né? Se ia ser design, comunicação, inovação, sei lá, tanto faz. A gente só tinha que chegar nesse lugar no final, né? E aí a gente foi estruturando esse escritório que emergiu a partir das necessidades e de tudo que o ambiente mostrava para gente, né? Então, se tinha que falar de design, a gente falava de design, se precisava ampliar a equipe, a gente começava a ampliar, se a equipe precisava de uma atenção em tal lugar, a gente criava uma política. E a gente está nessas 7 anos, né, construindo um negócio com pessoas muito corajosas que se vinculam a gente, amigos, né, parceiros, time, família, para tentar descobrir uma nova forma, né, de fazer comunicação, principalmente inovação. Sou bem desse clube, como o Iori falou, do greenwashing, do social washing. Atuei por um tempo na inovação e no design tradicional, sei do poder que uma narrativa tem de transformar a opinião das pessoas, sei do poder que a semiótica, que a palavra, que a imagem tem de conduzir seres humanos a fazer coisas nefastas. E a gente traz na arte e na natureza um lugar de segurança para orientar esses negócios, marcas, pessoas a ter novas perspectivas, né? E a gente gosta de andar de bando, né? A gente
É por isso que a gente fala que a gente é um ecossistema, né? De novo, vocês estão aqui, ó, a gente não sabe, a gente vai chamar de ecossistema, então, que é um lugar que várias pessoas que acreditam nisso se encontram para desaprender e para tentar implementar coisas novas, né? Então, hoje no nosso ecossistema, a gente tem a parceria com o Impact Hub, né, que está com a gente nesse evento, com o BioLeadership, que é com o Andrés, que é uma pessoa ímpar, assim, eu acho que o trabalho que ele está levando para o mundo, ele está canalizando uma coisa muito importante, assim, como escuta, né, de natureza, sobre sensibilidade, também com a Biomimética, com o Biomimicry Institute, com a Verde Novo Sementes, a gente também tem esse vínculo, então a gente gosta de andar de bando, gosta de andar com pessoas que acreditam nisso também, porque o próprio desenvolvimento de um imaginário novo, de uma posição nova, ela não precisa ser feita sozinha, né? A gente não quer ter aquele imaginário de ter uma pirâmide e a gente ser o mais inteligente em cima daquela pirâmide, celebrando, assim, cheguei ao topo, né? Então, a construção, quando ela tem uma coletividade, quando ela é feita por pessoas de coração aberto, ela constrói imagens que podem ser bem inusitadas, né? Então, esse é um pouco do nosso trabalho. E eu iniciei um estudo de natureza, e eu sempre gosto de falar isso quando eu tenho oportunidade de estar numa roda, numa palestra, de um lugar de muita descrença, né? Eu era designer, eita, eu falei no passado já, olha só, de um lugar assim, de muita descrença, né, em relação ao que mesmo a sustentabilidade na época, isso foi há 10 anos atrás, poderia trazer. Para mim não fazia o menor sentido, assim, que a gente tivesse que abrir mão de questões humanas, que eram as mais importantes que eu via na época, para falar de natureza, né, de um sistema que se autorregula. Aquilo para mim não fazia muito sentido. Mas eu acho que eu tenho uma coisa de pau Pereira, Bah, de ser teimosa, e eu falei assim, cara, já que não faz sentido e essa coisa me desafiou, eu vou lá ver só para dizer que tá errado, né? Aí foi assim que eu comecei a estudar biomimética e eu que estava errada, ainda bem. E aí foi meu primeiro desaprendizado, né? Foi estudar, sair do design, entrar na biomimética. E aí, há 10 anos, a gente tem se dedicado a levar isso, né? Para trazer isso para o Brasil, traduzir materiais, conversar com pessoas, fazer uma perspectiva também que seja daqui, né? Do Brasil também, da biodiversidade, das culturas tradicionais, né? Então, esse pessoalmente é a minha jornada, a minha missão, né? Da gente conseguir reconectar nosso território com a natureza de novo. Entendeu? Obrigado, Carol. É uma curadoria muito interessante, né? Porque a gente vai fazendo tramas mesmo, né? Tramas muito fortes. Marcos, você consegue estar com a gente? Eu ia pedir mais um último ponto para vocês, para a gente ir encaminhando. Você consegue estar com a gente? E olha, o Marcos ele vai dar uma palestra às 5 horas, então ele está nessa. Tudo bem, cara? Achei que eles tinham me chamado, mas só estão arregimentando aí. Então tá bom. Então vamos. Eu Vamos vou seguir. perguntar, queria que você trouxesse aí para a gente, aí eu vou começar pelo Marcos. Se vocês podiam contar para a gente um pouco mais sobre alguma iniciativa que tem despertado em vocês mudanças culturais acerca dos negócios de impacto na perspectiva das novas economias. O que tem tocado vocês que você fala, cara, isso está acontecendo, isso está tendo uma transição de cultura para olhar para esses negócios de impacto com perspectivas positivas. Eu queria que você trouxesse para a gente. Tá bom. Bom, em 2020, eu entrei num projeto chamado Território Circular. Era um laboratório no interior do Paraná, numa cidade de 80 mil habitantes, em Telêmaco Borba, onde praticamente a cidade cresceu em torno de uma grande indústria. Ou seja, ela é um retrato de muitas cidades do interior do Brasil. É um tamanho de cidade que não vai ter soluções, por exemplo, para resíduos como São Paulo, como uma Campinas, né? E normalmente se acredita que colocando, né, a teoria da economia do século XX, que você colocando muito dinheiro você vai resolver com tecnologia as coisas, né? Então, esse projeto ele tinha como tagline ali, o que nós precisamos fazer num território
para que nenhuma embalagem fosse enterrada. Era uma requisição das marcas que estavam envolvidas na história. E é engraçado, o processo, foram 2 anos ali, o processo, primeiro assim, o que é um território, né? E eu tive que recorrer à biologia para definir o território, né? Qual que é a membrana, onde é que estão as linhas, né? Porque o bioma né? Como é que eu coloco? Quem que está envolvido nessa história aqui? Depois, ou seja, a gente teve que lançar a mão ali, assim, o que é o metabolismo desse território, né? Por onde que entram as coisas, por onde que elas saem, então, quem são as pessoas que estão envolvidas aqui. E nesse processo de tentar trazer respostas operacionais nesse projeto, eu fui estudar cidades que estavam indo melhor nesse sentido, e eram no norte global, eram no Japão, na Suíça, na Europa, trazer os elementos. Logicamente, tem elementos de políticas públicas mais arrojadas, tem certas doses de tecnologia, mas tinha uma coisa que tem muito do nosso Borogodonut, né, que a gente fala Ana, toda a comunidade do Donut do Brasil, e o Brasil escolheu um modelo de gerenciar seus resíduos que passa pelas cooperativas de triagem. Isso não existe em outros países né, desenvolvidos. E a situação quando a gente chegou lá não era um lixão a céu aberto, era um lixão a céu coberto, eu digo, né? Simplesmente as pessoas depositavam lixo lá e tiraram pessoas do lixão e colocaram num galpão para que elas fizessem triagem e fossem muito bem sucedidas, que saíssem ali da linha da miséria, né? E elas conviviam com lixo ali, a cidade chamava de lixão, continuava chamando de a cooperativa de lixão. E eu tinha acabado de sair de 20 anos de grandes empresas, né? Ainda na área do marketing. E minha primeira imagem foi: isso aqui não vai dar certo, né? Isso aqui precisa de um modelo privado, um pouco uma cooperativa, que o pessoal enfim, sem as ferramentas básicas de administração vão progredir. E aí eu conheci um negócio que chama-se Viracer, né? Um negócio de impacto. E as duas fundadoras, a Juliana e Maíra Pereira, elas já vinham há alguns anos trabalhando governança de cooperativas, ou seja, entregando ferramentas para essas pessoas se organizarem, entregando técnicas de produção, trazidas da engenharia de produção, gestão à vista, 5S, essas coisas que eu estava já acostumado a ver nas multinacionais. E eu me dei conta, assim, claro, como que essas pessoas aqui da cooperativa têm acesso a tudo isso, né? Se não tivesse uma assessoria. Então, ali eu vi que já existia uma possibilidade de se trabalhar isso, existia um mecanismo, né, que são os créditos logística reversa, que eu vou explicar aqui agora, mas entendendo assim que como é possível com políticas públicas você trazer oportunidades e conectar esse tipo de conhecimento onde elos importantes como as cooperativas, que são parte de uma acupuntura urbana, né, que ativam ali, porque nenhum material consegue voltar para a indústria sem passar na mão de pessoas. Eu vi que ali existia um raiozinho de esperança, e eu acreditei que isso era algo que eu precisava me conectar nesse projeto. Então, eu estou seguindo esse projeto com a Juliana e com a Maíra, por exemplo, até hoje. Visitei mais de 140 cooperativas, e aí eu queria me redimir um pouco sobre a palavra escala, né? Quando eu falo escala, não é o elefante, né? Quando eu falo escala, das 1.800 ou das 2.000 cooperativas que existem no Brasil, que tal se todas tivessem acesso a esse conhecimento e todas pudessem tirar as pessoas abaixo da linha da pobreza, né, que são majoritariamente mulheres, estão em vulnerabilidade, normalmente sem seu companheiro, aqui progredissem no seu negócio.
Então, eu estou hoje muito nessa atividade de fortalecer esse elo, que vai trazer outras possibilidades para o Brasil, da gente lidar melhor com os resíduos, com o resultado do pós-consumo que é descartado, né? E como é que essas pessoas também podem ajudar as prefeituras, municipalidades a fazer educação ambiental porta a porta para as pessoas. Ninguém conhece melhor os materiais do que esse pessoal que trabalha nas cooperativas. Então, como é que a gente traz esse pessoal de uma maneira organizada e consegue gerar renda, impacto e dignidade nesse trabalho que parece que o mercado não se interessou muito, e aí a gente vê mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de catadores no Brasil, todos os dias, grande parte deles em segurança alimentar, vivem da latinha do pós-consumo, né? E para tentar garantir a sua janta, garantir o seu almoço. Então, é nesse negócio de impacto aí, que hoje eu estou muito ligado às cooperativas, e ele se conecta a toda essa história do descarte, do pós-consumo, dessa vida descartável que a gente usa, que acabou associando a conveniência, e que não é verdade, né? E acho que é um pouco nessa trilha que eu tenho me formando aí, para dar meu melhor aporte. Obrigado demais por compartilhar com a gente. Acho que só compactua com aquilo que vocês estão trazendo, né? Esse olhar de perto, né? Se integrar, se relacionar, faz tudo isso. Obrigado, querido. Sei que você está com compromisso aí. Fique à vontade. Obrigadão por tudo. Eu vou chamar a Carol para dar um relato para a gente aqui Vou ouvindo também. vocês enquanto isso. Tchau, Iane. Eu tenho me interessado muito por essas estruturas de empresas que desafiam um pouco, principalmente as camadas de liderança, né? E as estruturas financeiras dos negócios, assim. Então, teve esse movimento, né, que a Raquel falou da Patagônia no ano passado, do Yvon Chouinard, e antes dele chegar nesse ponto, teve todo um trabalho, né, que foi feito com as lideranças deles, para eles pensarem a empresa como um ecossistema vivo, né, não como uma corporação, que é uma coisa que trabalha para o próprio corpo, né, mas como um ecossistema que conecta diversos seres vivos, cada um consegue atender sua necessidade, tem uma geração de valor compartilhado, não interfere no contexto, não diminui, nem reduz e nem extrai do contexto de forma desmedida. Então, eu tenho gostado muito dessas estruturas, né? E tenho estudado, entrado em contato muito com o pessoal para entender melhor como eles têm pensado isso. Esses dias eu estava num painel até para o Impact Hub com o CEO do Mother Nature, que é uma empresa inglesa de queijos vegetais, e ele criou uma política de colocar a natureza como CEO da empresa, né? Então, enquanto o Yvon Chouinard colocou ele como acionista, agora ele está trazendo essa ideia da natureza ser a CEO, né? Então, tipo, quem é o CEO da empresa é a natureza, e ele fez um livro com toda a política, explicando como que ele fez isso juridicamente, quem que é a natureza na representação dele. A Faith in Nature fez isso também, que é uma empresa de cosmético. E aí tenho visto em vários lugares, né, essas organizações terem movimentos quase tão simples quanto as comunidades fazem nos seus locais de origem, né? Que é olhar para a natureza, olhar para o contexto, conectar com ela e colocar ela como a referência, né? E não o contrário. E isso me chama muita atenção porque isso requer da gente um pensamento sobre natureza num lugar muito mais profundo, né, do que uma questão de objetificação e de extração, né, que é como a gente percebe a natureza hoje, né? Então, não só considerar a natureza como um ente inteligente, mas considerar a natureza como uma premissa para as coisas, né? Como ponto de início, né? E não como uma mitigação, uma preservação, consequências de coisas que a gente gostaria de fazer, a gente renomeia, né? Para ficar bonito ali na fita, né? Na hora de falar. Então, eu tenho gostado muito disso, tenho gostado muito de estudar como que as lideranças podem trabalhar essa abertura de espaço, né, para que isso aconteça, como que elas têm visto
isso ser transportado também para dentro da organização, né? Quando a gente conversa, eu com o Andrés, eu estou muito com ele na cabeça que a gente estava falando ainda há pouco, a gente fala assim, do quanto que já é difícil você ser uma pessoa regenerativa, né? Imagina ser uma organização que requer que as pessoas estejam também sejam conectadas, e isso não é propósito, né? Falar sobre propósito, né? É uma questão assim muito de um movimento pessoal, né? O quanto que isso é complicado, né? Da gente conseguir fazer, né? E aí por isso que me chama a atenção assim olhar para as camadas que são as poderosas tendo que entrar nesse lugar e falar assim, e agora, né? Como é que a gente vai fazer isso? A Ruth Andrade, ela trabalha na Lush, ela é uma brasileira, trabalha na Lush, e esses dias eu estava ouvindo uma fala dela de como que ela provocou a empresa a tirar o nome dela gerente de sustentabilidade, né? Porque o gerente é o que gerencia, né? Isso tem uma conexão bélica do general, e ela, cara, eu não gerencio nada, eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento, construindo isso coletivamente, gerente de quê, né? E aí ela conseguiu lá riscar esse nome. Então essas provocações, elas parecem simples, mas eu acho que tudo no ser humano começa primeiro na imaginação, né? Quando a gente consegue colocar numa sala pessoas que pensam e que elas chegam num lugar de sintonia, isso gera uma capacidade da gente conseguir falar sobre isso, né? E eu acho que isso que tem faltado na sociedade hoje, de conseguir imaginar as coisas diferentes, né? Então, acho que tenho gostado muito de estudar sobre isso esses tempos. Obrigado, Carol, por compartilhar. Raquel, pode trazer para a gente um pouquinho das histórias que te tocaram aí? Sim, fiz algumas anotações aqui, um pouco reagindo ao que foi dito. Carol falou que as pessoas que estão com ela são pessoas de muita coragem. Queria trazer a etimologia da palavra coragem, agir com o coração. E aí, outro dia eu estava num evento e a pessoa abriu a fala e falou assim: se você está fazendo alguma coisa que não tem ninguém olhando e achando muito estranho, tem alguma coisa errada. Porque a gente não pode nem se acostumar com. Os desafios são tão grandes e quanto mais alguém estranhe o que você está propondo a fazer e esteja fora desses padrões, tanto melhor, tanto mais acrescenta a essa jornada assim, árdua. Também queria reagir essas conversas sobre como organizar e nesse mau uso de palavras. Eu gosto também de refletir sobre recursos naturais e recursos humanos. Oi? Recursos humanos? Eu acho que isso, assim, são as histórias que a gente tem que contar para nós mesmos para poder viver na sistemática doentia, assim, porque na hora que você vê que o recurso humano é você, sou eu, né? E pode ser o você no próximo. Aí fica um pouco mais difícil você, né, tomar essas decisões tão desconectadas do todo. Mas esse é um parênteses, respondendo a pergunta, Daniel. O que eu vejo e eu gosto muito das novas estruturas no âmbito jurídico. No âmbito jurídico existe, e é muito da proposta nossa no Grupo Jurídico B, uma mudança na lógica jurídico-econômica, que é assim, a chave fazer, ela vai ter que mudar. E isso significa que hoje, tal como está, e a gente tem o arcabouço jurídico olhando para o dano, e se a empresa não causar nenhum dano, nenhum problema para o consumidor, para o meio ambiente, para os seus trabalhadores, para livre concorrência, etc., ela cumpre a sua função social, porque ela gera empregos, paga tributos e circula receita. Tá? Em termos muito gerais, é esse. Mas isso significa que há uma falsa ideia de que uma empresa que simplesmente não gera dano, problema, ela realiza suas atividades num chamado impacto neutro. Isso significa que a gente ignora todas as externalidades
negativas, inerentes à atividade econômica. E quem ignora é a própria empresa, porque não é exigido dela nem sequer conhecer as suas externalidades negativas. E muito do que a gente vê hoje como resultado final e da nossa crise é que as externalidades negativas, elas, ao serem ignoradas, elas também proporcionam que elas sejam fonte de lucro para os acionistas. Porque se a empresa não internaliza as externalidades, ela tem um resultado melhor, a administração é premiada por isso, os acionistas ela está melhor, ela tem um valor agregado a ignorar as suas externalidades. Não tem uma linha na lei que obriga a fazer isso. O que precisa acontecer para virar essa chave é a gente parar de olhar a atividade econômica sob a ótica do não dano, entender que a neutralidade é uma ficção e que a própria empresa, que é parte do problema, pode ser parte da solução. Se ela receber instrumentos e obrigatoriedade de não só internalizar as externalidades negativas e arcar com o custo disso, como promover benefício no curso da sua atividade. E esses instrumentos são muito diferentes dos instrumentos da mitigação do dano. Os instrumentos da mitigação do dano são multa, fiscalização, seguro. Os seguros ganham rios de dinheiro, só prevenindo que o dano aconteça, quando ele acontecer, vai lá e indeniza. Esses instrumentos a gente já tem, podem continuar, porque a gente precisa de todo o resto. E o todo o resto é obrigação, por exemplo, de mensuração e reporte do seu impacto, com a mesma obrigação que você tem de aprovação de contas. Por que a gente só aprova contas da empresa em 31/12 com o balanço contábil? O balanço contábil não existe por si só. Ele existe vinculado ao resto dos efeitos daquela atividade. Então, por exemplo, um instrumento é uma obrigação de prestação de contas de impacto, juntinho com a obrigação de prestação de contas. Outro exemplo, governança. Se você quer ser uma empresa que olha para os impactados, para os stakeholders, você precisa de um canal para fazer isso. Não existe, essa visão não existe desconectada da realidade. Mas qual é o canal? Um comitê stakeholder. Faça um mapeamento, identifique quem são as pessoas direto ou indiretamente, ou o ecossistema direto ou diretamente afetado pela sua atividade, e crie esse lugar dentro da sua governança. Está aqui, é um comitê, eu vou escutá-lo, vai qualificar a minha tomada de decisão. E por que não essas pessoas não possam indicar membros do conselho de administração, por exemplo? Ou ainda mais, se a gente quiser uma estrutura mais moderna, vamos fazer um um conselho de administração paritário. Metade representante do acionista, metade representando os impactados, empregados, natureza, sociedade, comunidade, etc. Então, esses instrumentos não existem, eles não estão prontos. Adoraria ter aqui uma caixinha de ferramenta e poder mostrar. E o que eu estou falando para vocês ainda é muito singelo. Outro instrumento que eu acho que a gente precisa desenvolver é, por exemplo, formatos de investimento que tenham cap no lucro. O lucro, sim, ok, você vai fazer um investimento de impacto, maravilha. Investimento de impacto tem dois êxitos, o financeiro e o de impacto. Tá? Não adianta só mudar o nome do fundo para colocar verde no final, isso não é. E eu vejo com bastante frequência, assim, e é uma das coisas que me deixa muito nervosa no meu dia a dia. Mas, se você é um fundo de investimento de impacto e você quer promover impacto, você tem que identificar que você também quer o êxito do impacto. Então, você vai ter que criar a métrica, mensurar e receber essa, ok, houve isso. Número de crianças na escola, ou litros de água despoluídas, ou metros quadrados de regeneração. Você vai ter que criar e receber isso como êxito do seu investimento. E o investimento financeiro não pode ser o tanto quanto melhor possível para todo sempre, porque os limites planetários não nos permitem isso. A gente já está ultrapassando limites planetários, tá? Hoje. Se a gente ainda quer que todas as atividades tenham um crescimento infinito, é impossível. Então, ok, investidor, você vai receber 3 vezes o seu investimento, nessa ordem de prioridade de investimento. Vai ser você, depois o fundador, depois você vai dividir com os stakeholders, empregados, consumidores, participantes, etc. Depois vai para um fundo, a exemplo da Patagônia, ou para um trust.
a gente precisa criar, é uma abertura, assim. E aí esses instrumentos, à medida que eles são contratados, aplicados, discutidos, eles vão formar essa nova jurisprudência, esses novos caminhos. Então, eu diria que formato de empresa, formato de investimento, formato de governança e prestação de contas, de impacto, para dizer o mínimo, assim, para a gente simplesmente conseguir dormir melhor de hoje para amanhã. E aí amanhã começar mais. Maravilhoso, obrigado, obrigado pela contribuição incrível. Bárbara, conta pra gente da sua perspectiva aí. Nossa, eu ouço assim todos os pontos, né? Todos os amigos que falaram, os amigos, o amigo e as amigas, né? Que falaram antes. E é legal ir colhendo os pontos que me atravessam como alguém que está empreendendo, né? Com impacto, né? Já tem algum tempo, 6 anos. E essa fala da Raquel, por última, e também a da Carol e do Marcos, eu filtro uma palavra, né, que é uma lei do coletivo, talvez, é a lei do coletivo. Os limites, hoje a gente ultrapassou vários limites planetários, né, já estamos aí num caos, porque não respeitamos um coletivo. Né, nosso olhar foi para a ponta da pirâmide, como Carol trouxe, e não foi para a base dessa pirâmide, né, não foi para um crescimento coletivo, igualitário e que tenha limites. Então, hoje tudo isso me atravessa muito, eu me pergunto muito, Raquel trouxe várias provocações aí, e eu me pergunto como ser pessoas que pensam novas economias, que pensam novos modelos, né? Dentro de uma estrutura que, quando você está na ponta, ela te puxa como um imã para aquilo que é velho, né? Para aquilo que não nos cabe mais. Então, eu sempre ando nesse, assim, tentando direcionar as velas, mas onde encontrar esses ventos que aqui estão, né? Essa fala tão esse local de compartilhamento desse pensamento sobre aquilo que é novo, né? Onde, quando você está na prática, eu fico nessa dificuldade, onde encontrar esses ventos, porque o mercado nos obriga a responder a uma demanda, a um comando-controle, né? A desrespeitar limites. Investidores de impacto, muitas vezes eles falam ser de impacto, mas eles querem de você a mesma pressa que um negócio, né? Eles querem que você fabrique pregos, né? Como uma vez eu estava conversando com a Carol. E então, eu me sinto assim meio que na ponta, sabe? Tentando, enxergando que aquele caminho não cabe mais, tentando direcionar, mas tendo que o tempo todo trazer esse incômodo que Raquel traz na sua fala, né? Quando você está num local que você está sendo muito pacífico o tempo todo, é porque alguma coisa está errada. Mas também quando você está num local que você é sempre atritosa e que ninguém entende nada, também é muito difícil, né? Estar nesse outro local. Então, mas enfim, trazendo me dando a liberdade de também trazer essa fala, como é difícil direcionar essas velas para tentar buscar esses novos ventos. Hoje eu tenho tentado me conectar com esses novos ventos, estando em contato com a base. Eu tenho percebido que, como empreendedor, como empresário, a gente foi acostumado a ser o centro, né? O eu umbigo o tempo todo, né? Porque você precisa pensar em você, pensar em como crescer, em como, né? O pessoal fala assim, você tem que olhar para o seu gerenciamento financeiro, seu gerenciamento, não sei o que lá. E eu fico perguntando quem é que vai ensinar a gente a olhar para o gerenciamento de externalidades, né? Quem é que vai ser o nosso setor de gerenciamento de externalidades? Como que você tira um dinheiro do caixa para ter um setor de impactos, mensuração de impactos negativos da sua cadeia de valor, que mesmo pensando bem, ainda temos que perguntar bem a quem. E quando você pergunta a essa pessoa, você pode ouvir que você não está fazendo bem, não. Você está fazendo mal. E como encarar isso de frente, sendo que
você é colocado nessa postura de ser muito colonizador o tempo todo, né? Então, eu tenho tentado me questionar muito como empresária, como empreendedora, trazendo a fala da Carol, que é eu falo que eu fui deformada bióloga, né? E eu fui mais deformada ainda quando eu fui mestre em ecologia e que eu fui poetizada quando eu me tornei coletora de sementes. Que aí eu me aproximei, eu vi que o protagonismo não é sobre mim, não é sobre haver de novo. Fugir dessa lógica é olhar para o lado e é ter um conselho de beneficiários, né? Respeitar os meus ancestrais, que são os coletores e as coletoras de sementes aos quais eu me conecto. Então, é olhar o tempo todo para o lado. Então, tenho conhecido muitos negócios assim, tenho me conectado muito com a pauta, tenho defendido o que é ser negócio de impacto. Eu trago aqui algumas iniciativas, né? Semana passada eu tive numa reunião do MDIC e está sendo discutido no Brasil um plano realmente a nível de governo, né? De como potencializar e ressignificar as nossas existências como empresas, que está sendo movimentado pelo MDIC, isso vindo de fora, né? Mas que está sendo tentado aplicar no Brasil. E muitas são as iniciativas que eu vou filtrando, sabe? Mas no todo eu acho que ainda são ventos noroestes e sudestes muito espalhados. Você tem que conseguir estar numa onda para realmente se sentir nutrido e não atropelada, para você conseguir realmente direcionar para aquilo que você acredita, né? Que é o novo. E não é sobre o que está no final, né? É sobre que caminho a gente faz durante essa existência, né? Então, eu tenho filtrado todos esses pensamentos, sendo alguém que está com a botina no chão, que está tentando empreender realmente com impacto, trazendo todos esses pensamentos, mas tentando me conectar com esses ventos, né? E tenho encontrado muito disso aqui nos que aqui estão, né? No NOS, na Impact Hub, no Sistema B, que eu fui multiplicadora do Sistema B, tenho essa conexão. Então, eu tenho visto que nós aqui somos ventos, talvez, né? Para novas velas, precisamos de mais velas. Talvez eu trago isso, né? Esse grande pensamento. Obrigado, Babi. Obrigado. Muito bom ter essa sequência, né, de profundidade que vocês trazem. Elissa, eu queria trazer com você, para você fechar esse bloco com a gente. Gente, primeiro eu quero compartilhar com vocês que assim que eu estou muito celebrativa, eu estou me sentindo assim chegando no meu planeta de marcianos, assim, super high five para os meus marcianos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, que delícia! A gente fala e a gente se entende aqui. Que lindo, assim, eu quero muito falar mais com cada um de vocês. Então, assim, já deixo isso registrado. Quero outras oportunidades em breve da gente estar em outro, sabe, conversando mais. Porque a gente precisa desaprender juntos muitas coisas, né, Carol? Precisamos muito desaprender muitas coisas, deixar para trás muita coisa que está pesada para se abrir para esse novo. Eu posso compartilhar com vocês assim que o que eu tenho visto, né, dessas tendências e assim que me enchem o coração, né, de alegria e acaba sendo onde eu me atraio mesmo para olhar, é para um lugar onde eu estou percebendo pessoas das mais variadas origens, né, e serviços despertando no incômodo, sabe? Existe um incômodo, algo que está mexendo e que está fazendo as pessoas abrirem mão de seus cargos executivos e, sabe, e começando a fazer movimentos que elas mesmas não entendem e questionando coisas, né? Então, eu chego muito perto disso, eu iniciei toda a minha jornada com o movimento Cidades em Transição, onde nasceu, dentro do movimento da transição, nasceu a minha empresa, né, a Social Contemporâneo, e o que eu vejo, então, assim, quando eu vejo assim, que tendência é essa, né, eu vejo que a tendência é um despertar para esse lugar de que, né, desse reconhecimento de quem nós somos de verdade,
e como que nós funcionamos, sabe? Para que a gente comece a questionar a forma como a gente modela negócios, como é que a gente opera as coisas que estão à nossa volta, tudo que está à nossa volta, né? Então, eu vejo muito o exemplo que foi trazido da Patagônia. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Patagônia, né? O Andrés também falou dos exemplos que vieram no livro do Laloux, que são exemplos incríveis, né? Exemplos macro, né? Mundiais. E tem outras coisas que estão acontecendo no mundo e no Brasil que começam a dar um gosto, sabe, de um trilhar novo. Eu não diria que a gente assim, qual é o, né, um exemplo, né? Como a Bárbara falou assim, como é que a gente trilha esse caminho? A gente não tem uma receita, né? Não tem, né? Eu acho que a gente está criando esse caminho conforme a gente vai desaprendendo o que a gente precisa desaprender, né? Para se abrir para sentir mais, né? Para se permitir se encantar mais, se afetar uns pelos outros, né? E ao se afetar, ter vontade, muita vontade de cuidar, né? Cuidar uns dos outros, cuidar da vida como um todo, né? Então, o que eu venho percebendo é cada vez mais, eu venho me aproximando muito de pessoas que querem empreender ou que empreendem, né? E que têm essa vontade, né? E eu acredito muito nessa visão também que Bárbara compartilhou um pouco antes, né? De que esse novo lugar para onde a gente está, né, transitando, né, esse lugar para onde esses negócios regenerativos, né, estão caminhando, eu acredito que seja um lugar extremamente capilarizado, sabe? Esse ser novo grande, né, ser uma grande corporação, é a gente ser pequenininho e muito conectado, sabe? Muito conectado em tudo quanto é canto, no território onde a gente atua, em outros lugares, em outras geografias do globo, sabe? Trocando muitas ideias e tecnologias sociais, sabe, para se apoiar mutuamente, porque a gente está criando uma coisa que não existe ainda. Então a gente pode se inspirar em quem veio primeiro, como esse grupo lindo da Patagônia, né? E quem já pensou e já sentiu isso profundamente, já experimentou, né, de determinadas formas. Mas eu realmente acredito que os caminhos desses novos negócios, eles são muito diferentes. Um questionamento que eu sempre tive quando eu vou em ambientes, né, de negócios sociais, né, investimentos para negócios sociais, negócios de impacto. É muito interessante a gente ver aquela banca grande, né, de potenciais investidores, né, e eles falam assim, poxa, eu estou cheio de dinheiro para investir em negócio de impacto, mas não tem negócio de impacto, não tem negócio social no Brasil. A medida, a métrica, o parâmetro de avaliar o negócio de impacto, o negócio social, né, é tradicional. E não é com base nessa métrica que a gente tá precisando trabalhar, né? A gente precisa realmente desconstruir tudo aquilo que a gente conhecia, né? Como modelo ideal de negócio e ressignificar a partir de um outro lugar de olhar, né? De um outro lugar de sentir. Então, eu me lembro de sentir esse cômodo enorme, né? Eu falei, caramba, a gente está tentando colocar uma esfera, né, que está nascendo e está se ampliando dentro de uma caixinha bem quadrada, rígida, sabe, cheia de pontas, e que não cabe, simplesmente não cabe, né? Então, é como se tivessem, né, dois elementos pipocando ao mesmo tempo e que eles acham que é a mesma coisa e não são a mesma coisa, né? Então, hoje eu vejo muitos negócios de impacto que geram bons impactos secundários, eu diria assim, né? Mas que ainda reproduzem as mesmas lógicas mercadológicas de competição, de separação, sabe? De sustentar o sistema econômico de desigualdades que a gente vive, né? Enfim, de impactos planetários profundos, como a gente já falou aqui, né? Então, assim, eu acredito que esses novos modelos de negócios que estão olhando de forma integral mesmo para a vida, estão trilhando suas jornadas, estão na experimentação, estão nos ventos, né? Experimentando novos ventos e entendendo quais são as conexões que pode fazer para, enfim, para acertar aqui, errar ali, aprender com esse erro e seguir o caminho, sabe? É isso que eu sinto.
E acho que a gente está vivendo uma época assim, extremamente próspera nesse sentido, porque existem muitas iniciativas incríveis nascendo e se experimentando e tentando entender como se trabalha colaborativamente, porque a gente fala muito de colaboração, a gente quer atuar de forma colaborativa, mas ainda é novo, a gente ainda está engatinhando no saber colaborar, né? Saber como a gente estabelece bons processos que sejam fluidos para todo mundo, né? Que seja bom, divertido, alegre, né? Gostoso de colaborar. Enfim, é nesse lugar que eu venho experimentando, né? Então, essa coisa da relocalização, né? Dos territórios, das comunidades que se apoiam, é um lugar muita curiosidade minha, de muita atuação, né? Então, é isso. Obrigado. Obrigado demais. Vocês vão trazendo, vão ativando tantas coisas aqui. Esse convite já está aceito para a gente conversar mais sobre vários pontos, com certeza absoluta. Um grupo que já me apaixonei aqui pelas perspectivas, né, dos ventos. A gente está chegando no nosso finalzinho. Queria ver rapidamente se tem alguma pergunta para o pessoal. Tem alguma pergunta no chat? Tem uma pergunta grande no chat do Dudu. Dudu, você abre o microfone e traz, que eu acho que vai ser melhor do que eu ler aqui tudo. Pode ser? Por favor? Você está aí? Dudu? Oi, Ele tá... desculpa, eu tô. Que é isso, querido? Nada a ver. Cara, eu Você queria pode fazer a pergunta? aos organizadores aí, todos os painéis de hoje, foi incrível, assim, eu tô muito feliz de ter participado. Eu sou um novato na área de sustentabilidade, sou diretor de produção e trabalho com audiovisual, né? Então, assim, eu tenho percebido uma mudança, né, no modelo de negócio, né? A gente conviveu durante muito uma narrativa mais imaginária, mais aspiracional, e hoje eu vejo que está uma narrativa mais pautada em valores, né? Isso vem criando um empoderamento, enfim. E, na opinião de vocês, qual o papel, né, dos veículos de comunicação, dos streamings, das big techs para estimular esses novos modelos de negócio e ajudar na promoção dos impactos positivos? É mais ou menos isso. Obrigado, gente. Obrigado a você. Eu vou pedir para que vocês respondam, já fazendo um fechamentozinho rápido mesmo, com um apontamento, e já fechando a fala de vocês para a gente acabar na hora, tá bom? Então, podem começar, vocês precisam que eu escolha alguém? Carol, então, vai. Mais fácil quando escolhe. Eu estou muito feliz de ter participado desse painel. A gente começa falando, né? Daqui a pouco eu já estou assim, eu quero ser amiga de todos vocês, a gente tem que marcar um café, o show, a gente precisa continuar essa conversa. Então, assim, muito, muito feliz com tudo e com os comentários, com tudo que está surgindo. E aí, sobre audiovisual, no NOS a gente se debruça muito sobre isso, muito, muito, sobre qual é a responsabilidade do designer, do comunicador, do redator, da pessoa que faz captura de vídeo, cineasta, dentro da construção, né, dessa narrativa. E eu gosto de dizer assim, que a gente criou uma coisa. O ser humano é um ser muito afetuoso, né? E a gente criou uma coisa que junta todas essas camadas de afetos que faz a gente se mover em torno de algo que a gente chama de cultura. Né? Então, lá está depositado todos os sentimentos que movem a gente em torno de alguma coisa, né? Então, se a cultura está apontando para alguma coisa, ela desenvolve assim, as pessoas elas vão respondendo a isso, né? Então, quando eu vejo assim, o papel do audiovisual, não só do audiovisual, mas de uma forma geral na cultura, é um papel de conduzir as pessoas em relação a isso. Por isso que o nosso papel como criativos, né, como pessoas da indústria criativa, é tão fundamental no movimento que está. E aí, puxando de dados, eu não vou lembrar exatamente os dados, mas isso saiu recentemente, uma pesquisa que foi feita, que falava assim, que aproximadamente, acho que era 96% dos cientistas acreditavam que existia uma crise climática acontecendo.
E quando ia para a população comum, nem metade acreditava que os cientistas acreditavam. Então, assim, esse é um gap de comunicação. A audiência, as pessoas, elas não estão recebendo essa informação, elas não têm espaço para falar sobre isso. Elas têm um espaço de desinformação, uma camada de desinformação muito grande, né, que está acontecendo. E isso é a nossa responsabilidade. Então, a gente lá no NOS, como uma consultoria que fala de comunicação, que fala de inovação desse, essa é a nossa responsabilidade. Então, quando eu vejo um dado desse, eu falo, putz, eu preciso fazer com que meus clientes queiram falar sobre isso, eu preciso fazer com que meus parceiros queiram falar sobre isso, a gente precisa evidenciar de uma forma, a gente precisa criar uma campanha. Então, essa é a nossa responsabilidade hoje, de tornar isso visível, né? E eu acho muito legal essa narrativa estar mudando para uma narrativa mais realista, né? E menos heróica, né? Porque o planeta ele não precisa ser salvo, né? Tem essa narrativa aí de que a gente vai salvar, a gente vai preservar, salva as comunidades amazônicas, salve isso, salve aquilo, salve. Eu acho que a gente tem que salvar a gente primeiro, né? Se você começar a se salvar, né? E isso vai muito de como você percebe o mundo, traz esse ponto de vista, eu acho que já é um bom começo. Aí eu queria só para finalizar, reagir uma coisa, Raquel, que você trouxe em relação a tratar as pessoas como um recurso, né? Teve uma vez eu estava no workshop, estava facilitando um workshop, e aí uma pessoa do grupo falou assim, não, para com essa conversa de afetividade, que vamos ser prático. Eu quero que as coisas sejam práticas. E aí eu falei para ele, cara, é o seu negócio, é onde você dedica boa parte da sua vida, e você não quer colocar, tipo, nem um mínimo de carinho em relação a isso, então vamos fazer o seguinte, vamos pular o almoço, eu vou ali na farmácia, compro 10 pílulas de vitamina, e a gente toma. É prático, entendeu? A gente precisa perder tempo com essa conversa de sentar, de ter uma boa refeição, de ter uma conversa agradável, de tomar um suco, tomar um café no final. E assim, no fundo, todo mundo quer isso. Ninguém quer mais o prático, ninguém aguenta mais essa coisa pragmática, prática, resultados objetivos. Se a gente tratasse a nossa casa assim, imagina, não, vamos depredar a casa inteira, aí a gente faz um quintal de mitigação. Aí a gente arruma esse quintalzinho e a gente vai depredando a casa até o final, né? Mas aí quanto mais a gente depreda a casa, mais casas a gente pode construir. Não faz sentido, sabe? É tão óbvio que isso não faz o menor sentido, né? Que quando a gente fala essa estranheza assim, não, então cultura é sobre o afeto, é sobre o que move a gente, é a gente se conectar com o que realmente importa, né? Nossa, isso é piegas. Não, piegas é você ser prático, isso aqui é cafona hoje, né? Então acho que essa inversão das narrativas, elas são importantes e eu vejo muito como a nossa responsabilidade nisso, né? E eu acolho muito feliz essa responsabilidade. Não sei se a gente vai ver os resultados, mas que a gente vai tentar, que nem Paulo Pereira, a gente vai até o final, né? Aproveitando, Paulo Pereira, Bárbara, já vai na sequência, dá a sua fala e fechamento, por favor. Obrigada, Dani. Eu fiquei pensando aí na pergunta de Dudu, na fala de Carol, né, nessa questão de fugir da antiga regra, né? Então, eu acho que hoje, assim, eu nunca me aproximei tanto da comunicação como eu estou me aproximando agora, né, tendo essa parceria com o NOS, meus amigos, de existência mesmo, é uma escolha de vida agora, viver ao lado, né, do NOS e de todas as pessoas que comunicam, comungam com aquilo que eu sinto. Então, eu acho que os meios de comunicação, a grande dor dos negócios de impacto é a comunicação. Vou falar para vocês porque transito muito com negócios de impacto. A gente não sabe contar as nossas narrativas. Nós temos histórias lindas, mas a gente acha tudo tão complicado e que a gente não sabe contar isso, né? Então, o que a comunicação pode nos ajudar hoje é mudar a direção da vela de forma escalonada. Aí sim, porque a comunicação ela tem essa força de ser o farol, ela é o holofote, eu sinto isso, entendeu? A gente consome aquilo que vocês dos meios de comunicação, que trabalham com comunicação, mostram para a gente que a gente deve consumir. A gente depreda as estruturas que vocês mostram para a gente que a gente deve depredar, porque vocês revelam, vocês são um farol. É como se tudo tivesse no escuro e a gente só conseguisse ver aquilo que vocês direcionam a nossa visão. Então eu me pergunto onde foi que os grandes da comunicação viram que é saudável direcionar os seus holofotes para aquilo que nos destrói.
Então, essa é a roda que a gente tem que mudar. Tem que parar de dar ibope a quem está demodé, está fora de moda. Está fora de moda. Essa pessoa não tem que ter mais ibope. É assim, sendo paupereiro agora, não tem. Eu não sei como é que vocês vão fazer isso para ganhar dinheiro, entendeu? Porque eu sei que quem paga a conta é quem está fora de moda, entendeu? Mas a gente tem que tirar o holofote dessas velhas estruturas. Não é mais sobre eles, não pode ser mais. Novas narrativas têm que ter valor. Tem que ter valor. Mostrar que as pessoas precisam se amar e precisam se respeitar, isso tem que ter valor para que o farol que vocês conseguem direcionar venham para contar as novas histórias. Então, eu não sei como é que a gente inverte isso, eu não sei onde é que a gente se perdeu de achar que o que merece ter luz é aquilo que nos destrói. Mas é um convite que eu faço a todo mundo que é da comunicação, de streaming, dessas palavras difíceis, desses trem que a gente consome, entendeu? Nos façam consumir aquilo que tem coração pulsante. Eu acho que o papel de vocês que trabalham com isso é assim, é essencial, é essencial. É assim que a gente começa a virar essa mesa, entendeu? E falar realmente de uma nova economia. O que está fora de moda, está fora de moda. Não deve mais receber luz. É sobre isso, eu acho. É sobre isso. Foi o tempo, foi, passado. Agora é uma nova lógica. E tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não precisa ter dó deles, ó, coitadinhos, né? Vão ficar muito tristes. Eu faço um pix, tá? Depois. Mas a gente precisa mirar o farol para novas narrativas. Narrativas que estão na base. Na base. Velhas histórias, histórias ancestrais. Então, eu acho que é só para trazendo, né? E agradecer o local de compartilhamento com minhas amigas e falando assim, gente, tamo aí, tamo junto. Obrigado, Babi. Léo, já está na sequência aí, já querendo falar. Maravilhosas vocês, nossa. Não, o que me veio de vontade de compartilhar é pensar que é isso, assim, tudo que a gente é como sociedade está calcado nesse pensamento que a gente herda. Na verdade, a gente pensa que o nosso pensamento é super, nós temos um pensamento livre e tal, mas na verdade não, nosso pensamento é super moldado, super colonizado, com base em estruturas muito antigas, narrativas muito antigas, inclusive a visão mecanicista que a gente tem como estrutura, né, com formação, foi implantada também, né, em todo um modo de vida, toda uma estrutura de existência, né, e a forma como a gente vem sendo educado ao longo de décadas, né? Então, as narrativas foram construídas, assim como elas foram construídas desse jeito, a gente pode construir novas narrativas. Eu acho que é muito sobre isso, né, que todos nós estamos falando aqui, né? Então, que narrativas são essas? As minhas conversas muito com os empreendedores, com quem eu lido, né, e com quem a gente parceriza sempre, é falar sobre isso. Nós, empreendedores, somos responsáveis por criar novas narrativas também, sabe? E colocar essas narrativas no mundo, dar vida a essas novas narrativas. E aí eu acho que o grande desafio que eu sinto, e aí os meios de comunicação são assim, uma ferramenta, né, um lugar incrível, de muita potência, é que como sociedade, a gente vai se clusterizando, né? A gente vai se colocando em algumas bolhas, né, de realidades onde a gente está investigando determinadas coisas e a gente vai ficando próximos aos nossos, né? E aí, ao ficar próximos ao nosso, a gente começa a criar uma linguagem que todo mundo ali, que nem a gente está aqui, né, meus marcianos? A gente se entende, né? A gente entende do que está falando, né? Quando se fala uma determinada... Quando a gente fala regeneração aqui, é um lugar que se entende sobre o que é regeneração. Mas na maioria dos lugares, não. Na maioria dos lugares, não se entende sobre o que é regeneração. E quando a gente fala... Olha quantos anos a gente levou para usar o termo sustentabilidade de alguma forma que as pessoas pudessem entender mais ou menos o que se trata, né? Olha, foram décadas. Né? Então, essa velocidade que precisa mudar, a gente precisa vir com narrativas que sejam linguagem, que seja ponte entre essas várias bolhas incríveis nascendo, né? Que são bolhas da natureza nascendo aí nesse mundo humano, né? Aqui,
e a gente precisa conseguir construir essa linguagem que seja ponte, porque o universo dessa narrativa mais tradicional, né, onde os grandes negócios navegam, né, é um universo que já tem uma narrativa dada, né, estruturada, consagrada, aceita, né? Então tem um lugar de construção dessa nova estrutura, sabe? Onde a gente possa realmente abrir espaço para algo, e aí eu volto num lugar que todos falaram aqui, que eu também, que é o lugar que me apaixona e me move, né, e me toca profundamente, que é o lugar da gente criar narrativas que tragam o amor para o centro, o afeto, o cuidado, sabe? Sem parecer piegas. No universo corporativo, se você fala de afeto, você coitada, ela está com uma questão, porque a gente precisa ser pragmático, porque a gente precisa ser focado, a gente precisa ser objetivo, analítico, como se todos os outros saberes do nosso ser não fossem considerados, né? não fossem validados como algo que seja importante para a existência, né? Então tem um lugar aí que eu acho que eu gostaria muito que a gente pudesse ter muito mais tempo juntos para falar sobre isso. Narrativas, eu acho que é o ponto da questão para todos os empreendedores regenerativos, todo mundo que está nesse lugar, esse ponta de lança de desenhar um novo caminho, está vivendo essa dor, né? A dor de como construir essas narrativas e como criar pontes com outros clusters, né, no mundo, para que a gente possa se fazer entender, para que a gente possa estar juntos, né? Eu desconfio que encantamento e afeto podem ajudar. Muito bom. Raquel, você pode fazer por gente? Sobre o tema da... Eu vou ser pragmática, brincadeira. Sobre o tema da comunicação, vou ser bem honesta, às vezes, quando esses dados verdadeiros sobre limites planetários, estrangulamento social, sofrimento, é uma realidade que é difícil sustentar na nossa consciência, porque ela é tão brutal que, às vezes, se você fica chocado e às vezes paralisado, ou você não consegue sustentar essa consciência por muito tempo porque ela é muito dura, né? Eu, cada vez que leio algum relatório sobre crise climática, eu tenho vontade de sair correndo e fazer alguma coisa, assim, meu Deus do céu, por que eu estou fazendo qualquer outra coisa? E, embora o meu tempo seja majoritariamente destinado a isso, parece que não é suficiente. Então, eu acho que a narrativa, a comunicação, que foi o ponto, né, aqui final da nossa, eu acho que ela tem que nos ajudar a colocar o que é importante, a nos lembrar do que é importante. Porque às vezes ele é tão duro que você tem dificuldade de segurar essa consciência, mas aí tem que vir de novo em outra forma, e vir de novo em outra forma, para a gente não se distrair, ou não ficar nessa bolha e ficar ali achando que aquilo é suficiente, porque a gente sabe que não é também. Então, eu acho que é um trabalho talvez um pouco mais de formiguinha, da gente manter essa consciência, assim, num nível que a gente consiga sustentá-la a longo prazo, e não seja tão massacrada pela realidade, assim. No segundo ponto que eu queria trazer, na questão jurídica, eu acho que todos aqui que estão nos assistindo podem demandar essas novas cláusulas, formatos, estruturas, regras do jogo, na medida em que se engajem, fala, eu preciso disso, eu preciso de um outro formato de investimento, eu preciso de um outro formato de empresa, eu preciso de uma outra cláusula, e não aceitar o quadradinho que você recebeu o primeiro. Recusa. Não é você ali naquele documento, tchau, não é você. Não vamos forçar, não vamos negociar, não vamos abrir mão dessa essência para poder fazer. E quanto mais essa demanda crescer, mais as soluções também virão, porque vai ter mais gente envolvida e a gente vai conseguir fazer mais. E duas palavras finais. A Bárbara estava falando como é difícil você estar nesse lugar sempre, de certa forma, marginalizado, e você fala com uma pessoa e parece que não ressoa. Eu concordo, mas eu também tenho sentido cada vez mais uma dor compartilhada pela destruição do sagrado da vida. Assim, eu vejo que
toca as pessoas que você nem imaginava, o mais mainstream, o mais tradicional, as pessoas não estão mais tão imunes a essa dor da destruição do sagrado. Eu acho que ela está dentro de toda a vida. E a gente precisa se conectar lá. E aí, a gente está falando de menos transação, mais conexão. E por fim, embora eu acho que a gente está também num grupo tão engajado, mas eu sinto a necessidade, eu tenho falado isso no fim de todas as minhas falas. Eu vejo às vezes as pessoas evitando e eu preciso dizer, não tenham medo de fazer o bem. Não tenha esse medo. Eu vejo que, mas não é aqui. Vai, faz. Vamos conseguir fazer isso e ver para onde que vai, porque caso contrário, a estrutura paralisa. Então, não vamos nos paralisar. Faça, não tenha medo, vamos achar uma forma, vamos somar esforços e vamos conseguir. E muito obrigada, adorei participar aqui com vocês. Foi até um pouco diferente do que eu imaginei que seria, mas foi ótimo. Que bom que você gostou assim, também. Acho que era um caminho. Me colocaram aqui para uma missão boa e eu geralmente faço esse negócio que eu acho que é mais gostoso. Assim, não sei se soltaram um lugar que foi muito precioso para a gente, esse aí, fechamento que você trouxe também. Lucas, desculpa, nosso tempo estourou aqui, mas acho que a sua pergunta foi super contemplada aqui pelo pessoal, os seus comentários também. Bom, quero agradecer, né, bastante a vocês por terem ficado nesse tempinho também a mais e por ter colocado realmente o coração de vocês em tudo que vocês trouxeram, falaram. Agradecer ao Marcos, Carol, Raquel, Babi, Mel. Eu acho que foi bem forte. Agradecer também ao Andrés, que estava aqui com a gente, e a todas as pessoas que contribuíram, né? E os nossos parceiros aí também, que puderam realizar isso, o pessoal da BID, Cotidiano, nossos patrocinadores, Coalizão, Instituto Sabin. E eu quero fechar aqui com vocês, então, muito nesses pontos, né? A Raquel me deu várias deixas aqui nesse final, que eu estava assim meio receoso. Eu falei, mas eu vou falar, mas eu não sei, mas será que eu vou nesse lugar? E ela, Raquel, me deu todos os pontos que eu acho que são super legais aqui, que canaliza tudo, né? Eu acho que a gente precisa refletir muito, o Andrés trouxe um ponto, né? Se a gente quer realmente nessa perspectiva, nesse propósito humano, se a gente encara, né? Se a gente pega esses ventos, ou se a gente, né, promove esses ventos, como a Babi trouxe, de uma maximização ou de uma otimização, né? De um linear ou de um circular, de um extrativismo, de uma coisa, né, que preda ou de uma coisa que regenera, né? Ou se a gente quer setorizar ou poetizar, né? A vida tem essa condição, de autopoiesis, né, como o Maturana trazia. A vida é sensível ao contexto, ela provoca isso, né? E eu acho que agir com o coração e com a lógica, com uma possibilidade de aprendizado, né? É importante a gente aprender com tudo isso e usar, obviamente, a lógica, mas o sensível, o coração, junto disso tudo, para que a gente tome decisões e caminhe por um lugar que realmente regenere aquilo que a gente tem feito. E o bem é uma questão, uma qualidade de natureza humana. Ele é o que proporciona aquilo que tem de mais profundo dentro de nós. Então, se a gente canalizar e se concentrar nisso de uma forma objetiva, né, e de uma forma concreta, o bem é um atributo que canaliza todas essas coisas que a gente conversou e todas as coisas que a gente pode fazer. É um atributo humano, talvez seja a virtude que una todos nós, né? E não tem vergonha nenhuma em ser uma pessoa boa, né? E eu tenho certeza que tem muito mais pessoas boas no mundo do que ruins, né? Porque realmente essa a narrativa que tem contado para a gente, ela não é real. O mundo é permeado de pessoas muito bem intencionadas que talvez precisem um pouco mais de iniciativa e de botar o coração na frente, né, das suas necessidades próprias. Obrigado demais, muito mesmo. Eu agradeço com todo o meu coração aqui do que eu puder contemplar com vocês tudo isso, pude contemplar também muitas visões e imaginários bem tangíveis, bem legais. Obrigado demais, viu? A gente encerra por aqui por hoje, pessoal. Obrigado, gente.